de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Cadê a geração que foi levantada por Ele? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre, que teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre, que teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia. Enquanto estamos aqui adorando o Senhor Jesus, está operando milagres na tua vida. Enquanto nós estamos aqui adorando, o Senhor Jesus está despedaçando cadeias, está jogando por terra os agrilhões, os levantes do inimigo contra a tua vida, contra o teu lar. E eu creio nisso em nome de Jesus. Aleluia. Quando nós proclamamos o nome santo de Jesus, Ele opera milagres e maravilhas em nossa vida. Talvez nós não enxergamos,
Mas todas as vezes que estamos na presença de Jesus, acontece uma guerra espiritual. Mas saiba que há um Deus que está guerreando por ti. Eu posso contemplar aqui neste lugar e nesta noite como a guerra espiritual se formando e sendo travada. Mas ao mesmo tempo eu vejo o Senhor Jesus guerreando por pessoas aqui neste lugar e nessa noite, aleluia. Porque enquanto você ora, enquanto você clama, enquanto você adora, o inferno não tem poder contra a tua vida, aleluia, Espírito Santo. Ai, alabacana, alaba. Espírito Santo de Deus, aleluia, Pai. Vai jogando por terra, Jesus, toda batalha é espiritual, aramalaba. Espírito Santo da verdade, Pai, vai jogando por terra, meu Deus, todo levante do inimigo, Pai, toda enfermidade, Jesus, Pai, que todo mal venha ser jogado por terra, Pai. Pelo nome de Jesus nós clamamos, Pai. Pelo nome de Jesus nós clamamos, Deus. Joga por terra, Pai, tudo que não provém de Ti, Pai, aleluia. Ei, alabalaba. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Alabacanda, alabas. Espírito Santo de Deus, Pai, nós clamamos a Ti, Pai, que nós venhamos, meu Deus, ser envolvidos com a Tua glória, Jesus. Jesus, nós queremos ser, meu Deus, ministros do Evangelho do Senhor. Queremos proclamar o amor da Tua misericórdia, Jesus. Oh, nalalabas. Oh, aleluia. Eu quero ter a intimidade contigo no lugar secreto. Me leva ao santo dos santos. Eu quero estar por perto, no lugar secreto, no lugar secreto. Pai,
Eu quero ter a intimidade contigo no lugar secreto. Me leva ao santo dos santos. Eu quero estar por perto. Quero ser parecido contigo, porque eu sei que sou filho. O Espírito testifica ao meu espírito, porque somos um. Santo dos santos, eu vou entrar e te adorar. Glória ao Abba, o véu se rasgou, ele manifestou tua presença, tua presença. Santo dos santos, eu vou entrar e te adorar. Glória ao Abba, o véu se rasgou, ele manifestou tua presença, tua presença. Quero ser parecido contigo, porque eu sei que sou filho. O Espírito testifica ao meu espírito, porque somos um. Santo dos santos, eu vou entrar e te adorar. Glória ao Abba, o véu se rasgou, ele manifestou tua presença, tua presença. Santo dos santos, eu vou entrar e te adorar. Glória ao Abba, o véu se rasgou, ele manifestou tua presença, tua presença. Santo, 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 nas alturas, santo, 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 nas alturas, santo, santo dos santos, eu vou entrar e te adorar. Glória ao Abba, o véu se rasgou, ele manifestou tua presença, tua presença. Santo dos santos, eu vou entrar e te adorar. Glória ao Abba, o véu se rasgou, ele manifestou tua presença. Santo dos santos, eu vou entrar e te adorar. Glória ao Abba, o véu se rasgou, ele manifestou tua presença. Espírito Santo da verdade, possamos, Jesus, estar preparados
vez mais diminuir. O que importa é que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuir. O que importa é que ele cresça. nele o meu prazer está. Eu não sou digno de Desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Alabacandalabas, remiandalabas, merabalabas. Oh, aleluia, ele te encontrou primeiro, aleluia. Ai, ele te chamou de filho, aleluia. Ele te deu novas vestes, aralabandalabas. Eita, labas. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs o azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita.
chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs o azeite na cabeça e deu um lugar na mesa. O meu Pai e eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Só faltava eu perceber. Aleluias. Irmãos, para a gente não perder tempo, abre a tua Bíblia aí em João capítulo 7, versículo 37. João capítulo 7, versículo 37. Aleluias. Glória a Deus. João capítulo 7, versículo 37. Aleluias. Continue no mesmo espírito nessa noite. Tenho certeza que Papai do Céu já está trabalhando ao nosso favor aqui neste lugar. João capítulo 7, versículo 37. Todos acharam? Estou sozinho, irmão? Todos acharam? Aleluias. A palavra de Deus vai nos dizer, cujo o título é Jesus, a fonte da água viva. A palavra de Jesus nos diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Repetindo a leitura no versículo 37, a palavra nos diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Coloca a tua Bíblia no teu assento. Vamos orar ao Espírito Santo de Deus. Eu não tenho dúvida, como eu já disse, que os céus estão abertos neste lugar, irmão. Então nada vai impedir eu, Diácono Luan, nada vai impedir você de sair daqui nessa noite com o teu milagre em tuas mãos. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já está curando vidas. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já está libertando homens e mulheres aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Espírito Santo, estamos diante da tua presença para glorificar e engrandecer o teu nome. Pai, nessa noite eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa continuar, ó Pai, falando e ministrando aos nossos corações. Pai, eu apresento a vida, ó Pai, da criança até o mais velho que se encontra dentro deste lugar nessa noite, ó Espírito Santo. Pai, assim como eu orava a Ti e intercedia por este culto, e o Senhor me mostrava, ó Pai, vida sendo liberta, o Senhor me mostrava vida sendo salva, o Senhor me mostrava cadeia sendo quebrada. Espírito Santo de Deus, continua trabalhando a nosso favor, continua trabalhando, ó Pai, em nossas vidas aqui nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se assenta, e se assentando aplauda o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, e Ele é digno de todo louvor aqui nesta noite, amém? Irmãos, hoje é uma noite a qual Deus separou algo diferente para a minha vida e para a tua vida.
Hoje estamos aqui no culto na direção do jovem, teve essa mudança para sexta-feira, mas tenho certeza que o nosso Deus, irmão, que se encontra aqui nessa noite, é o mesmo Deus que vai estar em qualquer dia da semana. Tenho certeza que o nosso Deus já está operando ao nosso favor aqui nessa noite. Irmãos, eu creio que quase todos nós que estamos aqui nessa noite, já entregamos a nossa vida para Cristo. E todos os dias temos a oportunidade de conhecer mais e mais do Cristo, do Deus a qual nós servimos aqui nessa terra. Temos a oportunidade de se aprofundar em tudo que Ele traz a nós, em tudo que Ele proporciona para nossas vidas. Nós estamos tendo a oportunidade de se aprofundar nas Escrituras que Ele deixa para nós. Nós estamos tendo a oportunidade de se aprofundar cada dia mais na presença de Deus, a qual Ele tem derramado porção sobre as nossas vidas em todos os cultos. Eu, Diácono Luan, estou vivendo experiências maravilhosas com Deus nesses últimos cultos que nós estamos aqui na nossa igreja. E eu tenho total certeza que você também está vivendo. Mas você que ainda não viveu, não se preocupe, porque Papai do Céu hoje tem algo diferente a ministrar para o meu coração e para o teu coração. Nós temos essa oportunidade de se aprofundar cada dia mais. Todos os cultos, o Espírito Santo de Deus se faz presente em nosso meio. E cada dia mais, irmãos, nós temos essa oportunidade de se achegar aos pés dele. Temos a oportunidade, todos nós sabemos aonde poucas pessoas, pastor Reginaldo, está tendo nos dias de hoje. Poucas pessoas estão tendo oportunidade, poucas oportunidades das oportunidades que nós estamos tendo aqui nessa igreja. Nós buscamos, nós nos entregamos para o Espírito Santo de Deus. Eu vejo e converso com vários jovens se sentindo vazio, procurando se preencher com outras coisas lá de fora, mas às vezes eu chego e falo: irmão, você não vai conseguir, porque o único vazio, o único que vai preencher esse vazio que você está sentindo é a presença do Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo uma geração onde crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres estão entrando em depressão por ausência do Espírito Santo de Deus na vida delas. Mas eu creio que nessa noite Papai do Céu ministrou ao meu coração para que eu e você possamos sair daqui com a total certeza de que se eu e você se achegar aos pés do Espírito Santo de Deus, nós vamos viver milagres nas nossas vidas. Nós temos um Deus, irmãos, que mesmo nós sendo pecadores, mesmo a gente sendo falho, Ele nos amou, nos deu a oportunidade de tê-lo em nossos corações, nos deu a oportunidade, uma oportunidade linda, de sermos salvos, de herdarmos a vida eterna, de ter uma vida eterna com o Espírito Santo de Deus, uma vida eterna, irmão, sem sofrimento, uma vida eterna todo dia sentindo a glória de Deus, uma vida eterna todos os dias adorando ao Espírito Santo de Deus, e uma vida eterna de alegria para todos nós. Nós temos essa oportunidade. Só Deus que pode nos dar essa oportunidade. Temos esse Deus maravilhoso em nós, e sabemos que todos os dias podemos se aprofundar naquilo que Ele nos proporciona. E é sobre isso que Papai do Céu falava ao meu coração para estar ministrando aqui na noite de hoje. Eu quero te dizer nessa noite, irmãos, que a profundidade, ela não vai ser apenas para alguns. A profundidade em Deus é para todos os que crerem. A palavra de Deus que nós lemos vai nos dizer: no último dia, o grande dia da festa, em outras traduções vai dizer o dia mais importante da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, a profundidade é para você, é para mim, nós que temos sede de buscar todos os dias o Espírito Santo de Deus. A profundidade é para mim e para você que todos os dias queremos viver o verdadeiro Evangelho. É para mim e para você que queremos viver a realidade de um verdadeiro Evangelho em nossas vidas. Somos chamados a viver o que a palavra está dizendo. Somos chamados para viver o que o Espírito Santo de Deus nos direciona. E não viver simplesmente
Caminhar é sem direção, viver uma vida a qual muitas e muitas pessoas estão vivendo, uma vida sem direção, uma vida sem Deus trazer algo aos nossos corações, uma vida sem foco, uma vida sem futuro. Mas Deus hoje chama eu e você para a profundidade, eu e você que queremos viver a profundidade no Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar direcionamento que vem dos céus para nossas vidas. Não adianta eu, Diácono Luan, não adianta eu e você falar que estamos se aprofundando naquilo que Deus proporciona para nossas vidas, se nós não estamos deixando o Espírito Santo de Deus nos direcionar para aquilo que Ele escreveu para nossas vidas. Devemos caminhar na direção do que Deus já projetou para nós. Sabemos que a nossa caminhada com Jesus é uma caminhada de entrega, é uma caminhada de viver, irmãos, o que a gente nunca viveu nessa terra, porque o Espírito Santo de Deus proporciona maravilhas para nós, coisas que só Ele pode proporcionar para nossas vidas. Nós temos essa oportunidade, como eu disse, nós temos esse carinho do Espírito Santo de Deus pelas nossas vidas, a qual todos os dias, quando nós se posicionamos, quando nós se entregamos para Ele, nós temos oportunidades de viver coisas extraordinárias com Jesus aqui nessa terra, e isso vai vir só dEle. Eu quero te dizer nessa noite, eu creio que o Espírito Santo de Deus já está falando com alguma pessoa aqui nessa noite. Eu quero te dizer algo: existe coisa na minha vida e na tua vida que só o Espírito Santo de Deus vai proporcionar para mim e para você. Mas Diácono Luan, eu tento buscar de todas as formas, eu trabalho, eu busco riqueza, eu busco alegria em outras coisas. Eu quero te dizer, vai ter coisas na minha vida e na tua vida que só o Espírito Santo de Deus vai proporcionar para mim e para você. Eu quero te dizer que vai ter coisa nessa terra que eu e você só vamos encontrar quando a gente se aprofundar no que o Espírito Santo de Deus tem para nossas vidas. Irmãos, esse caminho, essa caminhada é linda. Irmãos, esse caminhar, ser apaixonado pelo Espírito Santo é algo, é uma dádiva de Deus para nossas vidas. Quando eu e você começamos a viver realmente o que Deus tem para nós, quando eu e você, irmãos, o quão lindo é a gente viver aquele primeiro amor, a gente faz loucuras para Deus. Era alegria. Vou contar aqui algo. Quando eu aceitei Jesus, o culto era 7h30, pastor Reginaldo, 8 horas da manhã eu já queria estar pronto para poder ir para a igreja. Eu não queria saber se algum irmão ia abrir a igreja, não. Eu queria estar lá para adorar o Espírito Santo de Deus. E é nisso que o Papai do Céu quer de mim, de você. É isso que Ele quer de nós nesses últimos dias, irmãos. Deus, Ele tem cura. Deus, Ele vai trazer libertação. Deus, Ele vai fazer grandes maravilhas na tua vida sentimental, espiritual, na tua vida financeira. Mas hoje, nessa noite, Ele pede: se aprofunda no mundo espiritual, se aprofunda no que eu tenho espiritualmente para você aqui nessa terra. Como eu disse, sabemos que a caminhada com Jesus é uma caminhada de entrega, de viver o que a gente nunca viveu, de ser apaixonado por Jesus, e não porque Ele pode fazer em nossas vidas. A nossa verdadeira caminhada, quando estamos se aprofundando, nós começamos a ter os nossos olhos somente em Jesus, e não pelas coisas que Ele pode fazer por mim e por você nessa terra. Quando eu e você estamos aprofundando cada dia mais em Jesus, Ele tem que ser o centro da minha vida e o centro da tua vida. Eu trouxe um exemplo aqui para você nessa noite, um exemplo bíblico, de um jovem rico que decidiu e preferiu ficar com as suas riquezas do que abrir mão de tudo e caminhar e seguir e ser um discípulo de Jesus. Outro exemplo, Nicodemos, que só entendeu quem Jesus realmente era depois que Ele já tinha sido crucificado, pois mesmo Jesus explicando para ele sobre o novo nascimento, ele decidiu continuar com sua religião ao invés de seguir a Jesus. Irmãos, não tem como eu, Diácono Luan, não tem como você ser marcado por um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus, se tudo aquilo que a gente tem decidido nesta terra é algo que vem da minha mente, é algo que vem da tua mente. Só existe profundidade, só existe relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus quando eu e você passa a caminhar naquilo que Ele direciona
direciona para nossas vidas. Eu vou repetir mais uma vez, irmão. Não tem relacionamento profundo vivendo as suas vontades. Não tem relacionamento profundo vivendo a minha vontade. Só tem relacionamento profundo aquele que abandona tudo e vira um verdadeiro discípulo de Jesus, e vira um verdadeiro seguidor do Espírito Santo de Deus. Mas eu creio que eu estou pregando nessa noite para homens e mulheres que têm sido direcionados pelo Espírito Santo de Deus, e eu já começo a liberar algo que o Papai do Céu ministra ao meu coração. Se você tem sido ministrado pelo Espírito Santo, se você tem sido direcionado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero te dizer algo: a tua vida nunca mais vai ser a mesma. A tua vida vai ter mudança. A tua casa vai colher o melhor de Deus nessa terra. Isso aqui é só para quem está vivendo a profundidade. Isso aqui é só para quem quer se aprofundar no Espírito Santo de Deus. Eu já sinto a glória de Deus neste lugar. Eu sinto o Espírito Santo de Deus neste lugar. Irmãos, não se esqueça que um lindo dia eu e você entrou nas portas de uma igreja e levantou a nossa mão para poder servir a Cristo. Não se esqueça que um dia eu e você Ele nos aceitou, né, irmãos? Não se esqueça que um belo dia eu e você firmou um compromisso com o próprio Jesus. E a partir daquele lindo dia que eu e você levantou a mão e disse: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, foi a partir daquele dia que os seus passos deveriam ter sido mudados. É a partir dali que eu e você temos que realmente começar a viver direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, todo direcionamento da nossa vida vem dele. Os passos, os caminhos que nós vamos trilhar e caminhar tem que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo escreve em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A mensagem de Paulo é interpretada dizendo para mim e para você nessa noite, irmãos, que não sou eu quem vive, mas agora Cristo vive em mim. Não vivo mais as minhas vontades, não vivo mais aquilo que o mundo tem me chamado, mas eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo naquilo que o Espírito Santo de Deus traz para minha vida nesta terra. Isso aqui é só para quem está vivendo aquilo que Deus te direcionou. Isso aqui é só para quem crê, irmão. Isso aqui é só para quem está vivendo aquilo que o Espírito Santo de Deus proporciona para a tua vida. Vamos lá, irmãos. Como eu disse, se os meninos puderem pegar uma água para mim, por favor, eu agradeço. Não tem como ter um relacionamento de profundidade com o Espírito Santo ficando parado. Temos que se mover, irmãos, até chegarmos a um nível diferente com o Espírito Santo de Deus. E como é que a gente vai se mover para a gente chegar e se aprofundar no nível diferente com o Espírito Santo de Deus? A gente tem que acordar para a vida, irmãos. A gente tem que começar a pagar preço para viver a profundidade que Deus traz para nossas vidas. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que buscar aquilo que Deus nos direciona todos os dias para podermos viver a profundidade que o Espírito Santo de Deus ministra aos nossos corações. É através da busca, é através da entrega para o próprio Deus que nós vamos viver a profundidade de Deus para nossas vidas. Aplauda o nome de Jesus nessa noite, irmãos. Obrigado. E nessa noite eu quero te dizer o que o Espírito Santo de Deus ministrava ao meu coração: que para nós vivermos um relacionamento profundo com Deus, nós precisamos primeiro sermos constantes na sua busca pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Um exemplo: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para a sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém.
e 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Deus como costumava fazer. Daniel 6:10, a palavra de Deus nos mostra. Sabemos, irmãos, o quanto Daniel se entregava para o Espírito Santo de Deus. É uma linda mensagem, é um lindo texto, é uma história diferente que Deus traz para nossas vidas. Quando nós lemos, ela abre totalmente os nossos olhos e nós conseguimos enxergar o quanto Daniel se entregava para Deus, que nem o decreto de morte fez ele parar de buscar pela presença de Deus. Naquela época o decreto era: todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto ao rei, seja atirado na cova dos leões. E nós sabemos que Daniel, ele continuou adorando ao Espírito Santo de Deus, e consequentemente, como o decreto tinha vindo, Daniel não teve medo da morte. Daniel continuou buscando constantemente o Espírito Santo de Deus. E sabe o que aconteceu com Daniel? Ele foi lançado na cova do leão. Mas eu quero te dizer, meu irmão, quem tem profundidade com o Espírito Santo de Deus, ele vive experiências extraordinárias nessa terra. Daniel foi lançado na cova dos leões, e mesmo assim ele continuava adorando. E sabe o que aconteceu com ele? Ele adorava, ele buscava o Espírito Santo de Deus, e o livramento de Deus desceu na cova dos leões para a vida de Daniel. Eu quero te dizer, quem vive uma vida de profundidade, nenhum mal pode te tocar. Quem vive uma vida de profundidade com o Espírito Santo de Deus, inimigo nenhum vai tocar na tua casa. Tu está vivendo tempo de profundidade com o Espírito Santo de Deus. Hoje livramento dos céus desce para a tua vida nessa noite. Quem vive um verdadeiro relacionamento com Deus, quem vive realmente um relacionamento sério com o Espírito Santo de Deus, coisas extraordinárias vive nesta terra. Vai que eu derrubo o microfone aqui, misericórdia. Aleluias. Irmãos, não tem como viver uma vida de profundidade sem busca constante. Não tem como eu e você falar que estamos se aprofundando naquilo que Deus traz para nossas vidas sem buscar constantemente o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É notório quando um homem realmente busca todos os dias e quando um outro homem não busca todos os dias o Espírito Santo de Deus. Porque um homem que todo dia tem um relacionamento sério com o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele começa a viver experiência extraordinária. Mesmo passando por momentos difíceis, Papai do céu desce do céu e fala assim: olha, hoje eu entro com providência na tua casa. Então eu quero te dizer nessa noite que a partir de hoje eu e vocês possam se aprofundar naquilo que o Espírito Santo de Deus traz às nossas vidas. Irmãos, a busca constante, como a palavra de Deus, o exemplo que eu citei de Daniel, vai nos mostrar que a busca constante, ele fecha a boca dos leões. A busca constante vai nos livrar da cova dos leões. A busca constante pelo Espírito Santo de Deus vai trazer algo diferente para nós. Quero te dizer nessa noite, algo que me chama a atenção ainda, usando o exemplo de Daniel. Daniel, ele não buscava por interesse. Daniel, ele buscava por total amor ao Espírito Santo de Deus na vida dele. E eu te pergunto ainda, usando esse exemplo, qual é o decreto do seu coração que tem te impedido de ser constante na sua busca e em uma vida de entrega ao Espírito Santo de Deus? O que tem te impedido de ter uma vida de busca constante pelo Espírito Santo de Deus? Será que tem um decreto de morte sobre nós? Ou será que nós mesmos temos nos impedido de viver a profundidade que Deus proporciona para a minha vida e para a tua vida? Segundo, ser obediente. Para a gente viver a profundidade com Deus, devemos ser obedientes a Deus. Certa ocasião, enquanto comia eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Esse texto que eu acabei de ler fica em Atos capítulo 1, versículo 4. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, a Bíblia diz que mais de 500 irmãos viram Jesus ressurreto.
Mas em Atos 1,15 tinha um grupo de apenas 120 reunidos no cenáculo, esperando a vinda do Espírito Santo de Deus. E comparando esses dois textos, cadê o restante dos 500 que viram Jesus sendo ressurreto? A palavra de Deus que nós acabamos de ler nos mostra que a obediência daqueles discípulos e daqueles 120 que ficaram e permaneceram em Jerusalém fez com que eles fossem marcados pelo batismo com o Espírito Santo de Deus. A obediência fez eles serem marcados pelo batismo do Espírito Santo de Deus. Eles os primeiros a ter a vida marcada pela própria presença de Deus dentro deles, pois eles decidiram, sabe fazer o quê? Obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que ser obediente é amar, ser obediente é ser bíblico, ser obediente é viver o evangelho de verdade. Não tem como eu e você viver a profundidade sem obedecer à voz de Cristo em nossas vidas. Ou seja, irmãos, o que Deus te pediu para você fazer, faça. O que a Bíblia nos mostra que nós não devemos fazer, em nome de Jesus, não faça. Viva aquilo que o Espírito Santo de Deus tem te direcionado nessa terra, irmão. Eu quero te dizer nessa noite que a pessoa que habita em você é o próprio Espírito Santo de Deus, e ele, irmãos, agrada ao próprio Deus. Então, se eu e você temos presença de Jesus na nossa vida, eu e você vamos sim conseguir ser obediente àquilo que o Espírito Santo de Deus traz para nossas vidas. Se eu e você somos homens, se vocês são mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir sim, irmãos, nós vamos conseguir sim ser obediente àquilo que o Espírito Santo de Deus tem trago às nossas vidas. Terceiro, romper com as limitações. A palavra de Deus nos diz em Atos, capítulo 16, versículo 24 e 25: tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no trono. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam adorando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Irmãos, entenda que a profundidade com Deus vai nos custar tudo. O evangelho, ele é lindo. O evangelho, ele é apaixonante para nossas vidas. O evangelho é algo extraordinário que Deus deixa para mim e para você como herança nessa terra, irmãos. Mesmo preso, Paulo e Silas oravam e adoravam ao Espírito Santo de Deus. Eles estavam presos fisicamente no corpo, mas eles eram livres no Espírito. Eles estavam presos em corpo físico, mas eles eram livres, porque eles podiam adorar e sentir a glória de Deus na vida deles. Não importava o lugar, o que importava era a presença de Deus na vida deles. Meu irmão, minha irmã, entenda que quando eu e você vivemos a profundidade com o Espírito Santo de Deus, todo lugar que eu e você chegar vai ser totalmente tomado pelo Espírito Santo de Deus também. Quando eu e você estamos vivendo profundidade com o Espírito Santo de Deus, aonde eu e você chegar, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja onde for, a presença de Deus vai estar com você. Quando nós vivemos a profundidade, todos os lugares que Ele nos levar vai ser totalmente tomado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, como eu disse, devemos romper os limites, devemos romper as barreiras. E eu tenho total, não se preocupe, porque eu tenho certeza que quando eu e você estiver totalmente se aprofundado naquilo que Deus traz para nossas vidas, Ele mesmo vai trazer força para mim e para você.
Ele mesmo vai nos proporcionar coisas extraordinárias. Nós vamos vencer, irmãos. Nós vamos ultrapassar qualquer barreira que nos impede de viver aquilo que Ele traz para a minha vida e para a tua vida. Nós vamos ultrapassar tudo aquilo que todos os dias se levanta contra nossas vidas, tentando nos parar. E essa força vai vir do próprio Espírito de Deus para nossas vidas. Irmãos, eu tenho certeza que a partir do momento que eu e você estiver se aprofundando, estiver cheio do Espírito Santo de Deus, e eu tenho certeza, irmão, que é neste momento que a presença dele vai aparecer em nossas vidas. Quando eu e você se aprofundar, meu Deus do céu, quando eu e você estiver vivendo que o Espírito Santo de Deus ministra aos nossos corações aqui nessa noite, é naqueles momentos de dificuldade que a presença dele vai aparecer na tua vida. É naqueles momentos que você está se sentindo só, é naqueles momentos que a depressão olha e fala assim: eu vou derrubar esse homem, eu vou derrubar essa mulher. A glória de Deus vai manifestar na tua vida, e não vai ter demônio, não vai ter depressão, não vai ter ansiedade tentando te parar nesta terra, porque é a presença de Deus que vai estar comigo e com você. Eu quero te dizer que é no momento de enfermidade, que é no momento onde eu e você precisamos de resposta, que é no momento onde eu e você fala assim: Deus, me dá um sinal. Se você está se aprofundando naquilo que Deus tem para a tua vida, é nesses momentos que a glória de Deus vai se revelar na tua vida, meu irmão. É nesses momentos, é experiências diferentes com Deus. E eu te pergunto aqui nessa noite: o que te prende hoje? O que tem sido a sua limitação? O que tem te prendido? O que tem tentado te parar? O que tem tentado tirar você do que Deus tem para a tua vida? O que tem te limitado? Eu te pergunto aqui nesta noite. Responde para você aí mesmo. Nossa, diácono Luan, isso tem me limitado, isso tem tentado tirar eu do verdadeiro foco. Isso tem me atrapalhado tanto. E eu creio no Jesus que eu estou pregando e estou ministrando o evangelho dele aqui nessa noite. E eu te dou uma dica direto do trono de Deus aqui agora para a minha vida e para a tua vida. Aquilo que está te limitando, aquilo que está te prendendo, entregue nas mãos de Jesus aqui nessa noite. Entrega para Ele aqui nessa noite, irmãos. Eu creio que nessa noite eu estou pregando para homens e mulheres aqui da Igreja do Altíssimo, que já estão vivendo a profundidade com o Espírito Santo de Deus. Eu creio que eu estou pregando para pessoas aqui, pastor Lindomar, que estão se aprofundando todos os dias naquilo que o Espírito Santo de Deus proporciona para a vida dela. Sabe por quê? Porque eu já vejo, pastor Reginaldo, libertação neste lugar. Eu já vejo vida sendo curada. Eu vejo os céus abertos. Eu vejo família sendo restaurada. Eu vejo o Espírito Santo de Deus batizando homens e mulheres nessa igreja lá da Bacebe Andaraia. Eu vejo ansiedade batendo em retirada. Eu vejo depressão correndo de dentro dessa igreja. Aramadaracepe Andaraia, o Rimecandarabia Subi Andaraia. Eu vejo Rebassuribiai, projetos de Satanás sendo desfeitos para a honra e glória do Senhor Jesus aqui nessa noite. Eremassurimicam, o Ramadarabia Sebi Andaraia. Meu Deus do céu, se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé. Eu não sei vocês, mas eu já enxergo correntes, irmãos, sendo quebradas aqui. Eu consigo enxergar barreiras sendo destruídas. Irmãos, que a partir de hoje nós possamos se aprofundar no que Deus proporciona às nossas vidas. Chega de águas rasas. Chega de águas apenas na canela, irmãos, porque Ele nos promete, nesta palavra que nós lemos nessa noite, que quem crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva aqui nesta terra. Se você crê no Espírito Santo de Deus, eu creio que nessa noite, irmãos, está fluindo aqui nessa noite rios de água viva. Se você crê no Espírito Santo de Deus, nessa noite está fluindo rios
rio de água viva através da tua vida. Eremandaracandaria, Oremassurimicandonedaacenimi, meu Deus do céu. Continue em espírito. Continue em espírito aqui nessa noite. Remacandaracebiandaraia, Toromacandaria, meu Deus.